pessoal, vamos dar continuidade então à resolução da nossa lista de exercícios propostos da página 23. Vamos agora realizar a solução, do problema P7. O problema P7 diz o seguinte: as medidas indicadas abaixo estão expressas corretamente em algarismos significativos. Ele dá aqui um conjunto de medidas, e diz: escreva-as em notação científica e indique os algarismos corretos e o primeiro duvidoso em cada medida. Bom, vamos aqui só rapidamente lembrar como escrevemos um número em notação científica. Tá? Então, a notação científica ela vai ter sempre esse formato aqui: n vezes 10 elevado a x. De modo que o n é um algarismo que está entre o 10 e o 1. Na verdade, entre o 1 e o 10. Entre o 1 e o 10. E o x, por sua vez, ele pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, contanto que ele seja inteiro, que é um z, Desculpa aí a nomenclatura, mas não vou apagar o vídeo só por causa disso, tá? Que é o conjunto dos inteiros, ok? Estou ainda aprendendo a mexer um pouco aqui com a lousa digital. Bom, então ele serve evidentemente para escrever algarismos muito extensos, algarismos muito grandes, ou na verdade números muito grandes, números muito grandes ou números muito pequenos. Facilita a leitura de tais números, a compreensão de tais números. Mas você pode utilizar mesmo em números pequenos assim. Na verdade, você pode escrever qualquer número como em notação científica, tá bom? Então, por exemplo, quando temos 0,3, este número em notação científica ficará 3 vezes 10 a menos 1. Bom, por que ele fica neste formato? Primeiro, o 3 está dentro dessa regrinha aqui, o n está entre 1 e 10. Então, e vamos precisar entender por que apareceu esse menos 1 aqui. Então vamos lá. Se eu multiplicar 0,3 por 1, evidentemente eu terei aqui 0,3. Qualquer número multiplicado por 1 será ele próprio. Só que este 1, nós podemos fazer aqui uma certa mágica. 1 ele pode ser 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 é 1. Então eu multiplico este 10 por 0,3. Nós sabemos que esta multiplicação vai dar 3. 3 vezes 1 dividido por 10. Bom, nós também sabemos que 1 dividido por A elevado a B, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a menos B. Tá bom? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 1. E por que eu escolhi trabalhar com o de cima e não com o de baixo? Bom, porque se eu dividir 0,3 por 10, vai ficar 0,03. E eu não quero, eu quero que esse número aqui fique dentro dessa região. Fique um número entre 0 e 1. Então a única forma de fazer isso é multiplicar pelo 10. Mas normalmente a gente usa algumas noções mais simples para fazer isso aqui. Usamos algumas regrinhas mnemônicas, por exemplo. Nós utilizamos a seguinte forma. Observe que eu quero que aqui fique o 3. 3 vezes 10. Esse aqui vai ser o nosso formato em notação científica. E eu preciso saber essa potência. Então, geralmente nós usamos um recurso assim. Se a vírgula viaja para esse lado, a potência aqui vai ser negativa.
Se a vírgula precisar viajar para este lado, né, essa potência vai ser positiva. E a quantidade de saltos que a vírgula der é o número que vamos colocar aqui. Então, por exemplo, para que este 3, tá, entre dentro desse intervalo aqui, né, eu vou precisar que essa vírgula viaje. Vou até mudar aqui a cor, para ficar mais claro. Eu preciso que esta vírgula viaje, então, para cá, uma vez, e venha para cá duas vezes. Porque aqui ficou vírgula, né? Aqui tem uma vírgulazinha, apesar de não aparecer. Então, nós fizemos dois saltos. Como nós fizemos esses dois saltos, e foi para este sentido aqui, nós teremos menos 2. Né? 3 menos 2. Imaginemos agora que nós temos 300 e queremos escrever em notação científica. Então, o primeiro algarismo vai ter que ser 3, né? 3 vezes 10, tá bom? Agora, a vírgula, ela vai viajar no sentido oposto, para que aquilo ali vire um 3, né? Tá? Então, a vírgula que estaria aqui, não precisa escrever, né? Ela vai pular uma casa, outra casa, e vai ficar aqui. Então, teremos o 3. Tá? Então, teremos 3 vezes 10 ao quadrado, porque agora ele está do lado, viajando para o lado positivo. É claro que se tivermos um número, como por exemplo, 280, queremos escrever isto em notação científica. Então teremos 2,80, né? Ou seja, o número 2,80 está aqui dentro, está entre 1 e 10, e nossa vírgula aqui, que evidentemente não aparecia no primeiro momento, estava aqui, ela viajou uma casa, duas casas. Então, como é que vai ficar lá a minha potência, né? Minha potência vai ficar 2,8 vezes 10 ao quadrado. Né? 10 ao quadrado é 100, e se a gente multiplicar 100 por 2,8, evidentemente vai dar 280, tá bom? Bom, então, eu acredito que tenha ficado clara esta explicação. Vamos então tentar utilizá-la nos nossos itens aqui dados pelo problema. 473 metros. Queremos então escrever isto em notação científica. Bom, vai ter que ser 4,73, porque 4 é maior do que 1 e menor do que 10. Né? Então, 4,73 é menor do que 10 e maior do que 1. Então, está ok. Né? E vamos ter que descobrir agora qual é a potência. Né? Então, vamos lá. A potência aqui vai ser bem simples. Né? A nossa vírgula estaria aqui. Ela viajou 1, 2, né? Duas casas. Viajou para a esquerda aqui, né? Então vai ser positivo. Então aqui eu terei mais 2, né? Mais 2. Ok? Letra B. Aqui evidentemente metros, né? Tá? Aqui o 3 vai ser o nosso algarismo duvidoso, né? O 4 e o 7 serão algarismos corretos e o 7 vai ser o nosso algarismo duvidoso. Aqui, 0,0705 centímetros. Né? Vamos transformar isso aqui em notação científica. Como é que vai ficar então? Bom, vou precisar que a minha vírgula viaje aqui como? Vai viajar agora para a direita, né? Vai viajar 1, duas casas, e vai ficar aqui depois do 7, né? Porque aí o 7, qualquer coisa, ele está dentro da região permitida para o n, ou seja, entre 1 e 10. Então teremos aqui 7,05, a vírgula viajou até aí, e viajou quantas vezes? Uma, duas vezes. Então vai ficar 7,05 vezes 10, agora viajamos no sentido contrário, né? Menos 2
centímetros. É isso? Bom, letra C. Aqui, evidentemente, o nosso algarismo duvidoso será o 5, né? Letra C. Temos 37, né? 37 centímetros. Não, milímetros, desculpa. Milímetros. Tá? Então, esse último algarismo nós não sabemos se a medida está precisa, né? E quando formos escrever em notação científica, será 3,7, né, vezes 10, tá bom? A nossa vírgula estava aqui, viajou para a esquerda uma casa, então vai ficar vezes 10 a décima. Bom, vezes 10, né? 10 é a primeira potência. Desculpa. Bom, por causa dessa falha, eu não vou deletar o vídeo, tá? 10 é a primeira potência, né? Viajou uma vez, vem aqui só um. Que é a mesma coisa de escrevermos, evidentemente, 3,7 vezes 10, né? Se eu multiplicar 3,7 vezes 10, vai dar, evidentemente, 37 aqui, milímetros. Tá ok? Bom, e esse aqui será o nosso algarismo duvidoso. Contudo, aqui na letra D, que aparentemente é a mesma coisa, né? Só que nós temos já aqui no primeiro momento que o 7 já não é mais um algarismo duvidoso. Tá? O algarismo duvidoso aqui será o zero. Então, quando transformarmos isso aqui em notação científica, teremos 3,70, né? Deixando claro que o 7 é um algarismo que nós temos conhecimento da precisão da sua medida, mas o zero agora passa a ser o nosso algarismo duvidoso, tá bom? Então teremos aí 3,70, precisa escrever esse zero para deixar claro que este número aqui é um algarismo correto e o zero, sim, é que é o algarismo duvidoso, tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro, realmente notação científica acaba sendo dor de cabeça para muita gente, mas por favor, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários.